Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui reunidos para a realização de mais uma doutrinária para o Grupo Espírita Lá Francisco de Assis, aqui em Salvador, bairro de Narandiba. E desde já eu quero agradecer a todos os meus irmãos pelo convite, por mais esta oportunidade, ainda à distância, mas estamos aqui mais uma vez prontos para o trabalho, porque nós aqui no mundo terreno nós estamos impedidos de trabalhar, mas a espiritualidade não para nunca, pelo contrário, em tempos de pandemia provavelmente estão trabalhando muito mais. E é isso, estamos dando seguimento ao estudo do livro Vinha de Luz, e o nosso tema de hoje é Como Sofres? Mas antes de passarmos ao tema, vamos fazer a nossa prece, não é isso? Mestre Jesus, agradecemos a Tua presença em nossas vidas, ao mentor espiritual do Gelfa, a todos os mentores e protetores espirituais de cada um de nós, aqueles que estão diuturnamente trabalhando por este planeta, por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que não podem estar em contato com os seus entes queridos em razão dessa enfermidade que assola o planeta, por aqueles profissionais que estão trabalhando pela recuperação de todos que estão acamados, pelos profissionais que estudam o meio de impedir que esse vírus atinja mais pessoas e leve a óbito muitos, como está sendo feito. Todos aqueles que já foram para o plano espiritual, para a morada verdadeira, que possam nesse momento, Senhor, se desligar das vestes físicas a que ainda estejam vinculados, percebendo a necessidade de, mesmo num período conturbado, de dificuldades sociais e enfrentamentos maiores, podendo seguir para a vida verdadeira, a vida espiritual. Que possam neste momento todos eles serem socorridos pela equipe espiritual. Iniciando esta atividade com o Pai Nosso. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. E vamos então começar nossa exposição. Como eu já disse, o livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz. E o capítulo 80 traz uma frase que nos chama bastante atenção. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Vamos analisar o texto dessa obra, para que a gente possa refletir nesta noite, e inclusive vocês têm a oportunidade de colocar as questões aí e as observações no nosso chat, para que a gente possa estar dialogando melhor. O texto nos diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente
por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Então, quando a gente fala em sofrer, e quando a gente pergunta como sofres, como nós encaramos o sofrimento? Será que o sofrimento para nós, ele é motivo de queixumes, de lamentações? Ou ele é motivo de resignação, de compreensão? Então, cada um de nós essa noite vai fazer essa reflexão que Emmanuel nos propõe sobre a nossa postura em relação ao sofrimento. E aí nós temos a imagem de uma jovem que segura a face, aparenta estar angustiada. E quem que hoje não se encontra angustiado? Em tempos de pandemia, principalmente. Como nós vamos aproveitar essas provas? Essa é a pergunta que Emmanuel nos traz. Continuando, Emmanuel vem e diz: vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Calúnia. Paulo Coelho vem trazendo uma frase aí para nós. A língua que calunia mata 3 pessoas ao mesmo tempo. A que profere a calúnia, a que escuta e a pessoa sobre a qual se fala. Quantas vezes a gente se deixa levar, né, por essa calúnia e ainda é capaz, como diz Emmanuel, de transmitir aos outros aquilo que nos dizem. A gente não deve dizer nem o que seja verdade, porque a verdade de cada um, segundo a filosofia, é diferente de um para o outro. A minha verdade não é a sua verdade. Quem dirá uma calúnia? Quem dirá transmitir aos vizinhos, a outrem, uma calúnia? Acusar, fazer com que nossos companheiros se sintam arrastados a perturbações, como diz a obra. Então a gente precisa evitar entrar em desespero quando, por exemplo, as enfermidades como a que estamos vivendo agora nos atingem. Ah, Evandra, mas falar é fácil. Quem é que não se desespera e não poder sair de casa e não poder ver um familiar? Isso é um exercício de cada um. Tem gente que se desespera, que se mata, que tem um ataque cardíaco, que a pressão sobe. Tem gente que está aproveitando para meditar, para fazer algum curso. Mas a gente precisa de verdade rever os nossos conceitos, as nossas posturas, a nossa maneira de ver e agir em relação ao sofrimento que nós estamos enfrentando. Este é o ensinamento que Emmanuel vem nos trazer. E ele vai além. Ele diz assim: quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Ah, como é fácil, não é? Na nossa família, a gente guardar ódio, guardar amargura, guardar raiva, se envenenar com esses sentimentos, porque fulano disse isso, porque Beltrano não fez aquilo, porque... e por aí vai. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Às vezes a gente entra num processo nefasto de doença da alma. Por quê? Porque os nossos caprichos não foram atendidos. E aí nosso coração fica igual aquele ali na mão daquela criatura, ó. Fica todo remendado, costurado, porque está ferido, porque está cortado.
porque está magoado. Então, olha aí a necessidade que nós temos de refletir essas relações, até porque nós sabemos, a doutrina espírita é muito clara, quando ela diz que o meu problema não está na caridade que eu faço lá fora, com o que está passando fome, com o que não tem abrigo, com o que não tem uma vestimenta. Eu estou sendo testado dentro de casa, com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus pais, com os meus filhos, netos, com aquele que usa drogas e quer vender tudo de dentro de casa, com aquele que bebe e quando chega quer bater na companheira, quer destruir tudo, com aquele pai que não compreende aquele filho porque fez escolha assim, fez escolha assado, ou aquela família que insiste em comparar os filhos, esquecendo que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, às vezes, caprichos, coisas tão simples, que a doutrina espírita é muito clara, é muito lógica na sua explicação, a gente se esquece e deixa-se adoecer. Deixa-se sofrer nesse convívio com os nossos entes queridos. E aí, essa imagem é muito forte. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Até isso Emmanuel aborda neste capítulo. Não será agravar a dívida, o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a prestar contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. E aí a gente tem ali o coração e a gente segura esse coração e ele para. O Evangelho, a gente vai ver mais à frente, ele fala sobre isso. A gente pode estender o sofrimento de alguém? A gente pode agravar essa dívida só porque alguém prestou contas a nós? Aí, aquela história de quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é? Eu vou estar aumentando a dívida. Se Ivandro fez o mal a alguém, esse alguém faz o mal a mim, aí eu vou e faço o mal de volta, eu não vou estar resolvendo isso nunca. Então a gente tem que entender, como Emmanuel diz, e são poucos que conseguem entender as tribulações que a vida nos traz, nos faz passar nessas encarnações que nós temos. E a de hoje, a que vivemos, essa em que nós estamos aqui conversando uns com os outros, ela é fruto, é reflexo do que nós vivemos nas demais, nas anteriores. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. A gente ainda se prejudica e prejudica os outros. Olha a gravidade disso aí. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. A gente reclama de uma unha encravada. A gente reclama de um dedo cortado. A gente reclama de um cisco no olho. E essa imagem aí de Jesus? Jesus estava na cruz, sofrendo, sangrando, depois de já ter sido humilhado, cuspido, e ele vira para os bandidos e diz o quê? Que ele tinha que perdoar, não é? Ele diz a Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para nós, Jesus estava dizendo isso a nós. Estávamos ali julgando. E aí eu pergunto, quem de nós conseguiria suportar 1/10 do sofrimento que Jesus passou? Quem de nós suportaria
receber uma cruz de espinhos na cabeça, ter as mãos e os pés cravados, ficar pendurado numa cruz. Quem de nós suportaria? Quem? E aí fica essa dúvida, fica essa pergunta, fica esse questionamento. Quem já assistiu esse filme aí, acho que sente aquela dor que marca, que puxa de maneira muito forte a provação que Jesus passou quando aqui esteve, para ser modelo vivo e exemplo do que nós devemos seguir. E ainda hoje nós não conseguimos aprender. Que escola, hein? E nós ainda não fomos aprovados. É por isso que esse momento hoje da nossa conversa remete também ao Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos vários tópicos que falam de sofrimento. A justiça das aflições, as causas atuais e anteriores. Então nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Então o que a gente passa aqui é fruto do que a gente faz agora ou do que a gente fez em vidas passadas. Não existe acaso. Nada é por acaso. Mas é necessário, como diz aí, que nós esqueçamos o passado. Eu costumo sempre dizer, nós temos um blackout. Não temos um véu do esquecimento. Eu já disse isso quando eu estive com vocês presencialmente. Porque o véu é uma coisa fina. Você vê o outro lado. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que nos dá um blackout do esquecimento. Para a gente não saber que aquela pessoa que está ao nosso lado foi o nosso algoz em outra vida. Ou que nós tenhamos sido o algoz dele. Então precisamos ser resignados. Precisamos combater o suicídio e a loucura. Precisamos evitar julgar. E os espíritos, eles nos instruem com relação ao bem, com relação ao mal sofrer. Com relação à maldade que nós usamos e qual é o remédio para combater esse mal. Os espíritos nos ensinam que a felicidade ela não é deste mundo, embora a gente busque diariamente por ela. O espiritismo, através dos nossos seres de luz, vem nos ensinar como nós devemos nos portar diante da perda das pessoas que amamos, diante das mortes prematuras, ou diante de situações quando a gente diz, a pessoa era tão boa, mas morreu. E isso tudo tem a ver com o momento atual. A gente aprende através das instruções dos espíritos que tem muitos tormentos que são por nós escolhidos, são voluntários. Que a verdadeira infelicidade também faz parte do mau uso do nosso livre-arbítrio. Que nós vivemos muitas vezes num estado de melancolia e lamentação. Mas que existem provas voluntárias. Existe um verdadeiro silício. A gente já falou e repete aqui pelo Evangelho. Deve-se pôr fim às provas do próximo. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. É possível, é lícito, é permitido sacrificar a própria vida? E que proveito nós devemos ter do sofrimento em relação aos outros? Tudo isso o Evangelho nos diz. A nossa obra de cabeceira, a nossa cartilha. Então, por que nós temos tanta dificuldade em sermos aprovados nessa escola? É lógica. A lógica é inquestionável. É e pronto. Tem que ser feito. Então não há tempo para questionar. E sim a necessidade de se fazer agora, já, neste momento. É por isso que o capítulo 5 fala nas bem-aventuranças
Que bem-aventurados são aqueles que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6 e versículo 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Isso está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. E aí é interessante a gente questionar: quem aqui não queria ganhar na Mega Sena? Quem aqui não queria ganhar o bolão de Natal? Ficar milionário? A gente só pensa no material. A gente esquece que ficando milionário a nossa paz vai embora. Porque a gente vai ter medo até da própria sombra que vai aparecer de parente que a gente nem conhecia querendo uma ajuda. E a gente vai se tornar egoísta. E a gente vai ser cada vez mais vaidoso, cada vez mais orgulhoso. Será que realmente a riqueza material está ligada ao plano espiritual no sentido de evolução? Porque o progresso é importante, está lá nas leis morais. Eu não vou dizer que se eu ficar em casa hoje sem um computador, sem um celular, eu estou seguindo os ditames de Deus. Se fosse assim, como é que eu estaria fazendo essa palestra com vocês? Como é que a gente estaria conversando? Então Deus deixou o progresso aí para que nós fizéssemos o melhor uso dele. E nós estamos aqui fazendo. Enquanto nós estamos acompanhando esta exposição, outros estão por aí fazendo-se lá, sabe o quê? O comércio abriu sexta-feira. Será que nós estamos em prece para que as pessoas não entrem num processo de loucura e passem a frequentar os shoppings como nunca frequentaram? Porque não é o momento disso. Então, se nós escolhemos, ao invés de ir para o shopping, porque abriu sexta, primeiro dia, muita gente. Sábado e domingo, muita gente trabalha, deixou para ir nesses dias. Eu vou segunda. Mas esqueceu que hoje era o dia o quê? Da doutrinária do Gelfa. E aí? Será que fizemos a melhor escolha? Então temos que estar vigilantes também em relação às nossas escolhas. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Só nós, na escala evolutiva, temos direito a isso. Os animais não. Só nós, seres hominais, que temos direito ao livre-arbítrio. E aí, essas causas de aflições que a gente fala no slide anterior, existem aquelas que são desnecessárias, como eu disse antes. Por quê? Porque são fruto das nossas más escolhas. Elas surgiram em nossas vidas nesta vida, neste momento, neste presente que nós estamos aqui falando. Então, se nós fizermos mau uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos gerar aflições de momento agora. E se a gente tem conhecimento, o que é que o Evangelho diz? A quem mais é dado, mais será cobrado. Se a gente sabe por que fez. Uma criança pequena, ela é orientada a não botar o dedo na tomada. Se a gente deixar, ela vai botar o dedo, até a hora que ela vai tomar um choque, a gente, misericórdia, vai saber o que é que vai fazer. Mas a gente orienta. Mas nós, adultos, se nós sabemos que aquilo dá choque, por que a gente vai botar o dedo? A gente escolheu. A gente escolheu uma aflição desnecessária nessa vida presente. Agora, existem as aflições que, por outro lado, são necessárias. Por quê?
porque são frutos de vidas passadas. E o que eu fiz não tem como ser esquecido. Eu vou ter que responder por isso. E aí eu encarno num planeta Terra, que é considerado um planeta de provas e expiações, ou para provar, ou para expiar, ou para os dois. Mas aqui é o lugar. Não é em Urano, não é em Júpiter, não é em Saturno, qualquer outro planeta de qualquer outra galáxia. É aqui no planeta Terra. Foi aqui que foi designado para nessa encarnação a gente evoluir. A gente aprender um pouco mais. Então, quando se fala de vidas passadas, o Evangelho vem lá no capítulo 5, item 4, e nos diz: o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta e pregou mal sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Então, não adianta a gente querer amealhar ouros e riquezas e tesouros aqui, porque se a gente não souber fazer bom uso disso, dividir com quem não tem, na próxima vida a gente vai voltar liso. Será que a gente voltou liso nessa porque na outra a gente teve e não fez bom uso? Olha a lógica da espiritualidade aí. Será que as necessidades que a gente passa hoje não são fruto, não são reflexo do que nós plantamos na vida passada? Então, a gente tem essa condição, enquanto conhecedores da doutrina espírita, de sabermos que faz sentido esse pensamento. Então, se a gente passa por essas dificuldades, e a gente não pode se queixar, porque tem gente que passa muito mais dificuldade do que nós, o que é que nós enfrentamos diante de quem não tem uma morada, diante de quem não tem uma veste, diante de quem não tem um alimento, diante de quem não tem uma família, não tem amor? Nada. Então vamos parar de reclamar, que a vida da gente é um paraíso nessa tempestade chamada planeta Terra. E aí o bem e o mal sofrer. A gente repara que vem discutindo um pouco aqueles pontos que a gente falou que o Evangelho traz. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Ele, Jesus, já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional à força. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, o Evangelho é muito claro. A gente precisa ter resignação, a gente precisa ter coragem, enfrentar, não é baixar a cabeça, não é dizer que não aguenta mais, eu não suporto mais essa vida, eu não aguento mais isso, todo dia uma queixa, todo dia uma lamentação. Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Nós é que abandonamos Deus. A espiritualidade não nos abandona. Nós é que damos as costas para a espiritualidade. Então precisamos, para sermos alguém melhor, para merecer de fato a recompensa, passar por essa pena, essa provação. É como diz assim uma pessoa que eu conheço: a gente tem que passar com honra. É forte isso, né? A gente tem que passar de cabeça erguida, enfrentar. Isso é ser resignado, é entender que a gente precisa passar por aquilo ali e superar, sem queixa, sem lamentação, sem murmúrio.
E aí trabalhar isso diariamente. O mal e o remédio. No plano espiritual, antes de reencarnar, a gente escolhe as nossas provas. Todo mundo sabe disso. Pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. Isso os espíritos estão dizendo para nós, hein? Lembrem lá, instruções dos espíritos. E por que a gente reclama? Se a gente escolheu as provas e a gente disse aos irmãos que a gente aguentava, que a gente era forte o suficiente para suportar, por que agora a gente reclama? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Que remédio então prescreve aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um, e esse remédio é infalível. Ele se chama fé. É o apelo aos céus. Deus, estou aqui. Ore por mim. E não precisa a gente fazer uma prece decorada, não. Pai nosso que estás no céu. Como a gente fez no início, que alguns podem ter dito assim, ele faz alguns trechos diferentes. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu disse assim, o espírita faz o Pai Nosso um pouco diferente. Não é isso, porque até isso passa a ser em alguns momentos mecânico para nós. Mas gente, aquela fé viva. É aquela certeza de que a gente consegue as coisas porque Deus está conosco, Deus está em nós. Então a fé é o remédio seguro do sofrimento. Olha que lindo. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Fé, remédio das aflições. Sem fé, angústia nas aflições. Olha a escolha aí. A gente quer a seta para cima ou quer a seta para baixo? A gente quer o remédio nas aflições ou a gente quer a angústia nas aflições? Mais uma vez, livre-arbítrio, escolha cada um de nós. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Isso a gente já discutiu muito, né? Mas está aqui também, sofrimento. Emmanuel falou lá, vamos relembrar mais um pouquinho. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Pois bem, este momento de graça que é concedido ao espírito poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final da sua agonia e um só instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos anos de sofrimento. Muitos sofrimentos, muitas agonias, muitas dores, muitas tristezas. Mas é a gente que tem que decidir. Então, esse contato é nosso com Deus. Eu não posso chegar e dizer, desliga o aparelho de A, de B ou de C. Porque é possível que aquele A, B e C precise passar por aquilo e na hora que a gente diz assim, não dá mais jeito, a pessoa fica boa. Quantos casos a gente já viu de pessoas que mesmo desencarnando, tem como a gente chama assim, a melhora da morte? Será que aquilo ali não é um conforto que Deus dá àquela pessoa? Eu tenho na minha família um caso interessante de um familiar meu, que minha prima, que o acompanhava diariamente, teve a sensação dele tê-la enxergado antes de desencarnar. Uma tia nossa, tia de meu pai, minha tia em 2º grau. Porque ela virou para minha prima e disse, fulana, como você está bonita. E aí deitou-se no leito e desencarnou. Então, naquele momento, ela voltou a enxergar. Ela viu minha prima e depois foi embora. Essa história eu conheço desde pequeno e nunca esqueci.
E sempre quando eu ouço alguém dizer assim, a melhora da morte, por quê? Por que será que isso existe? E cabe à ciência dizer se vai ou não vai, se pode ou não pode, é pena de morte, é eutanásia. Quem decide é Deus. A gente não pode tirar nem a nossa própria vida, nem a vida de ninguém. E os médicos, os doutores da saúde, eles assinam o compromisso, eles juram pela vida, não pela morte. Então nenhum médico está ali para matar, está para curar. E quando ele não pode mais fazer nada, ele não tem o direito de abreviar a vida daquele cidadão. Mas ele tem que fazer com que aquele cidadão, aquela cidadã, tenha, vamos dizer assim, o melhor momento cientificamente possível. Ele tem que diminuir ao máximo o sofrimento. Esse é o papel do profissional de saúde. Outro ponto interessante, ó, o proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Estes sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuem para o bem-estar material do seu próximo. E moralmente, pelo exemplo que fornecem com sua submissão à vontade de Deus. Nesse exemplo caridoso que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes a também aceitarem os seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria consequências desastrosas para o futuro. Um exemplo de um sofrimento em benefício de outrem. Uma mãe que fica sem se alimentar para que seus filhos não passem fome. Não é um sofrimento moralmente reconhecido por Deus? Então aquela mãe ela sofre, porque nenhum cidadão consegue passar fome como se nada estivesse acontecendo. Tem respostas orgânicas, tem respostas psicológicas, tem respostas de toda forma, de toda sorte para aquele indivíduo. Mas se ele abre mão daquilo em favor do outro, no caso do filho, isso não é merecedor? Fica aí a reflexão. E aí a gente já vai chegar ao fim, né? Por isso a gente muda a formatação da nossa conversa de hoje. Existem 3 tipos de dores, segundo André Luiz, lá no livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 19. Existe a dor-evolução. Olha lá, vamos aprender agora sobre dor, para ver como é que a gente está sofrendo. A dor-expiação e a dor-auxílio. Isso André Luiz está lá dizendo, hein? Lembram de André Luiz, do nosso lar? É o mesmo. Dor-evolução. A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor-evolução que atua de dentro para fora. Não, de fora para dentro. Peguei vocês, tá vendo? Aprimorando-se, sem a qual não existiria o progresso. Então, o que acontece? A semente, primeiro ela tem que ser sufocada. Não é isso? Tem que enterrar, ela sufoca para germinar. A criança, quando nasce, chora. Por que ela chora? Porque o pulmão, ó, não é? Rompe. O cristal, para virar cristal, ele tem que fazer o quê? Não tem que dar aquele trato, machucar ele, ferir bem, tirar aquela casca toda. Então tudo isso é para André Luiz dor-evolução. É de fora para dentro. Ó, o cristal, a capa para virar o que tem dentro. Certo? A criança recebeu o ar de fora, chorou.
a semente, ó. Então ela rompeu a casca de fora para sair, para germinar. E por aí vai. Então, evolução. Quando faz com que haja uma expansão, né? Quando essa dor faz com que haja um crescimento. Eu acho até, vou me ousar dizer, que a dor que a gente sente, uma dor física, eu estou falando aí agora, né? Uma doença, pronto, para ficar mais claro, ela não é um mal de todo em nossas vidas. Porque se a gente sente alguma coisa, é o nosso corpo dizendo que nós temos que cuidar de alguma coisa. Concordam? Então, se é o nosso corpo dizendo isso é ruim, vamos parar para pensar. Olha, algo em nós está dizendo, vamos cuidar daquilo ali. Então, pode ser ruim. Está nos dando uma oportunidade de melhorar, dando uma oportunidade de lidar de uma outra forma com a vida e com as situações. Então, é isso aí. Eu acho que é dor, evolução. Agora, a dor expiação é diferente, ó. Essa é a que vem de dentro para fora. A dor expiação. Então, é aquela dor do sentimento, ó. O sentimento vem de dentro, certo? Então, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então, essa dor expiação é aquela que vem do nosso interior, que a gente traz de outras vidas, das marcas que a gente plantou nas outras encarnações, e ela está marcada em nosso espírito. Essa é a dor expiação. Não é tão difícil, não. E a dor auxílio é a dor pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda, olha aí, ó, que eu falei, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Então, a dor física, na visão de André Luiz, ela é uma dor auxílio. Ela vem para evitar a nossa queda. Ela vem para mostrar o que a gente precisa cuidar ou para nos preparar para a desencarnação. Olha que interessante, né? Então, a gente chega a essas conclusões desses 3 tipos de dor que André Luiz vem nos ensinar no livro Evolução em 2 Mundos. E aí a gente faz um pequeno resumo aqui da conversa que a gente teve hoje, né? Não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Isso é o que a gente chama de resignação. Não devemos nos acomodar no sofrimento. É preciso lutar sempre com coragem, inteligência, paciência e fé. Saber que a felicidade não é deste mundo, mas que a infelicidade pode ser suportada com caridade, com compreensão, com amor, com esforço pessoal. Saber que nós devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho. Esse amparo ele pode ser material, ele pode ser moral, ele pode ser psicológico, ele pode ser espiritual. Nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos. Por outro lado, infelizmente, nossos exemplos também podem ser desestimuladores e negativos. Então, principalmente pais, professores, né? Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos ensinando, porque as crianças de hoje não são mais do nosso tempo, não é? Então, hoje, se o pai fuma, né, na frente do filho, ele não tem a moral para dizer ao filho que não fume. E não sou eu, Ivandro, que estou dizendo não. O próprio filho chega e diz: senhor fuma, quem é o senhor para dizer que eu não fume? Ah, mas já viu? Ainda responde até de maneira ríspida. E antigamente não tinha isso não. O pai fumasse, mas se o pai dizia não vá fumar, quem é que ia responder ao pai que não ia fumar? Que ia, porque o pai fumava. Então ninguém era doido, né? Então havia uma condição diferente nossa, do ponto de vista de progresso, de compreensão das coisas também, mas do espírito reencarnante. Então hoje os espíritos vêm com a outra concepção, com outro cabedal de conhecimentos.
E, por fim, aceitar as aflições como necessidade para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente encerra com a mesma pergunta do início: como sofrer? Então tá aí, nesse resumo simples, alguns caminhos para que a gente possa percorrer. Caminhos de compreensão, caminhos de entendimento e caminhos de prática, de execução nas nossas vidas, né? Cada um cuidando de si e cada um ajudando ao outro. Não adianta a gente querer mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. A gente se muda para que o outro veja em nós o melhor exemplo, o exemplo inspirador, o exemplo positivo. É isso que faz com que a gente mude o mundo, a nossa mudança. E aí, encerramos trazendo as nossas referências: o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel; o texto A Dor como Terapia, de Brutus Cleto, que está no site searadomestre.com.br, foi pesquisado no último dia 7 de julho. O texto Bem-aventurados os Aflitos, de autoria de Eduardo Ottonelli Pitan, disponível em slideshare.net, e as imagens do Google. Mais uma vez, só agradecer a espiritualidade, né, a dona Nádia, que me faz inventar essas apresentações. Hoje ela está me vendo aqui na tela, todos estão me vendo, pesquisando essa tecnologia para poder cada vez mais estar próximo de vocês, e que breve a gente possa estar próximos de verdade, fisicamente, nos eventos da Gelfa, do Gelfa, né? Lá participando e partilhando nas nossas casas irmãs, não é? Né? Nossas casas de Francisco de Assis, a casa de Francisco de Assis de Narandiba e a casa de Francisco de Assis de São Francisco do Conde. É muito Francisco em nossas vidas. E a gente tem que agradecer a esses franciscos que viveram na humildade, na simplicidade e que tanto deixaram para cada um de nós. É assim que a gente encerra, fazendo uma pequena reflexão também, fechando os nossos olhos para agradecer. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a cada um dos benfeitores espirituais. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, ao governador deste planeta, que está sempre nos acompanhando, sempre nos envolvendo, sempre nos protegendo, e que mesmo assim ainda somos tão ingratos. Obrigado, Pai, por estarmos superando as adversidades, por estarmos firmes e fortes, embora às vezes ainda titubeemos das aflições que outrora temos que enfrentar neste plano de provas e expiações. Permita, Senhor, que esta humanidade encontre o melhor caminho para superar essas adversidades oriundas da Covid-19. Permita, Senhor, que as autoridades governantes possam entender que o amor é maior do que qualquer renda, qualquer capital, qualquer bem físico, material que se possa apresentar como necessário. Agradecidos que somos, esperamos firmes e fortes pelo surgimento deste novo planeta Terra, como um planeta de resignação. Se tu, Pai, crês que somos aptos para passarmos por este processo e vivermos neste novo mundo, nós te agradecemos. Se tu, Pai, também percebeste que nós não temos condição de seguir para este planeta, que nós sejamos gratos pelo que fizemos e peçamos perdão pelo que deixamos de fazer. Possamos aqui sair melhores. Ilumina esta casa de oração, este bairro de Narandiba, esta cidade de Salvador e todas as demais cidades deste planeta que nos acompanham através desta transmissão virtual. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. E encerramos com a oração do nosso mentor, Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que assim seja. Uma boa noite a todos e meu muito obrigado.